Bem-vindos de volta. Nossa cobertura continua. Muito obrigada por ficarem conosco. Então, o Irã ainda está analisando uma proposta americana para encerrar a guerra. Já se passaram 26 dias desde o início da operação conjunta dos Estados Unidos e de Israel, que tem como alvo o maior patrocinador do terrorismo no mundo, o regime iraniano. Os Estados Unidos apresentaram seu plano de 15 pontos durante a noite. Isso incluiria a abolição do atual programa nuclear e o fim dos grupos terroristas por procuração, bem como do financiamento dessas redes terroristas. Até agora, as exigências iranianas incluem, segundo relatos, o reconhecimento do que descrevem como seu direito natural e legal de controlar o Estreito de Hormuz. Então, para mais reações e análises, é um prazer receber Nagar Mochahedi, jornalista da Iran International e apresentadora da série de podcasts i4Iran, que está connosco agora de Vancouver. Nagar, muito obrigada por estar connosco. Agradecemos muito o seu tempo. E como você bem sabe, é muito difícil verificar as informações que vêm do próprio Irã, além dos apagões e das ações militares. Então, para começar, que informações você pode compartilhar sobre os relatos da execução de jovens atletas que participaram das manifestações contra o regime em janeiro? O que está confirmado? O que você está descobrindo? E, sabe, obrigada, antes de tudo, Benita, por fazer essa pergunta. Porque, sabe, em meio a toda essa geopolítica, as pessoas realmente estão começando a esquecer o massacre em que dezenas de milhares de iranianos inocentes foram massacrados nas ruas de todo o Irã. E agora temos a execução, como você mencionou. O que sabemos é que um lutador de 19 anos, Saleh Mohammadi, ele era um adolescente, campeão nacional. Ele tinha sonhos de se tornar um atleta olímpico. Ele foi enforcado junto com outros 2 jovens. Esses 2 jovens não eram atletas, mas eram Mehdi Hosseini e Said Daoudi. E agora temos outro atleta, um boxeador e treinador, Mohamed Javad Bafai Sani. Ele está em risco de execução porque foi acusado de crimes que são puníveis com pena de morte. E claro, não podemos esquecer o caso de Navid Afghari, em 2020. Ele era um campeão de luta livre conhecido mundialmente. E apesar do clamor mundial, ele também foi executado. E qual foi o crime dele? Protestar. E claro, todas essas pessoas enfrentaram julgamentos fraudulentos, onde foram acusadas injustamente, sem nenhuma prova de terem matado oficiais de segurança. E há vários atletas que participaram dos protestos de 8 e 9 de janeiro que foram detidos pelo regime iraniano. É simplesmente devastador pensar nisso. E como você disse, o fato de não ter havido uma comoção global diante desses acontecimentos é realmente perturbador. Além de Nagar, estamos falando aqui, obviamente, sobre esse acordo, relatos de um acordo, a rejeição das conversas sobre o acordo. Qual é a sua impressão? Quem está no comando do Irã neste momento? Obviamente, não há nenhum sinal do novo líder supremo, Mustafa Khamenei, desde a sua escolha. Surgem relatos sobre possível papel do presidente do parlamento, Mohammad Khalibaf, mas a ideologia do regime segue igual. O que você está descobrindo? Quem decide agora sobre essas negociações? Ótima pergunta, pois nem o regime iraniano saberia responder, já que eles mesmos não sabem quem está no comando. Agora, infelizmente, um dos legados do Khamenei Sênior, digamos assim, é que ele conseguiu descentralizar o poder com sucesso. A tal ponto que, sabe, se você matar um deles, eliminar um deles, por trás da cortina há outro. Então, o que estamos começando a ver é essa mudança aparente que aconteceu durante o reinado de Khamenei Sênior, que foi quando o poder realmente passou dos clérigos para a Guarda Revolucionária Islâmica, para a IRGC. Então, como entidade, a Guarda Revolucionária Islâmica controla o país de todas as formas possíveis. Quando olhamos para os acontecimentos no momento e as ações vindas dos Estados Unidos, obviamente, como você sabe, a Ilha Qag é um dos ativos mais estratégicos da República Islâmica, sendo o centro das exportações de petróleo e logística militar do Irã. Explique para nós a importância dessa ilha,
diante dos relatos de que os Estados Unidos poderiam usar forças terrestres para possivelmente tomar a ilha. Qual é a sua percepção? Explique as consequências caso isso aconteça. Bem, eu tenho ouvido nos círculos de Washington que isso é realmente uma possibilidade, e isso realmente sufocaria o regime iraniano. A Ilha Harg, como disse o presidente Trump, é a joia do Irã, pois a maior parte das exportações de petróleo do país passa por lá, sendo uma artéria vital para o Irã. Cerca de 90% do petróleo bruto do Irã passa pela Ilha Harg. Mas não é só isso. O terminal de petróleo em si pode transferir cerca de 7 milhões de barris de petróleo bruto por dia. E tem capacidade para armazenar cerca de 8 a 9 grandes navios. Então, perder a Ilha Harg significaria que, quero dizer, isso é a tábua de salvação deles. Se não conseguirem fundos, como financiarão suas redes de grupos terroristas aliados? Como podem financiar a Guarda Revolucionária Islâmica e a Basij para agirem como instrumentos de repressão e matarem iranianos inocentes? Então, eu acho que se chegarmos ao ponto em que ele consiga de alguma forma ocupar a Ilha Harg, realmente estaremos vendo o fim desse regime. Então, talvez as condições estejam criadas para que o povo iraniano finalmente possa se levantar, porque agora não é seguro. O que me leva à minha próxima pergunta. Se a guerra realmente terminar nos próximos dias, como ficam os iranianos que esperam e torcem por uma mudança de regime? O que de fato ocorre na prática após esses ataques militares? Bem, haveria outra guerra, desta vez da República Islâmica contra seu próprio povo. Quando mostro imagens dos dias 8 e 9 de janeiro, muitos pensam que é a guerra atual. Digo que não, é o regime agindo contra seu próprio povo. Eles vão se vingar. Eles vão descontar no povo do Irã. E é como deixar uma fera meio ferida. Você não pode fazer isso. Isso seria abandonar o povo iraniano. Devo dizer que, neste momento, as pessoas dentro do Irã, o maior medo delas, das que conversamos, é que essa guerra termine rápido demais, sem o fim do regime iraniano. Elas hoje têm mais medo do fim da guerra do que de sua continuação. Agradecemos muito o seu tempo e ainda restam tantas perguntas em tantos cenários diferentes que podem estar se desenrolando. Nagar Mostahedi, ao vivo de Vancouver, obrigada por nos acompanhar nesta edição de Notícias de Última Hora. No estúdio, o Major-General da Reserva Eitan Dangat e o correspondente sénior do Oriente Médio, Ariel Ozaran. E Ariel, quero falar com você exatamente sobre esse dilema que o povo do Irã está enfrentando agora, assistindo a tudo se desenrolar, assim como nós. Mas há muito em jogo para eles sobre como será o futuro e o que pode acontecer. Benita, vamos recuar bastante para lembrar como chegamos até aqui. No que diz respeito a Israel, ele se envolveu nessa operação por causa de uma ameaça iminente de aumento na taxa de produção de mísseis balísticos, já que o Irã já havia produzido 1.000 mísseis balísticos após a Guerra de 12 Dias em junho e caminhava para produzir 8.000 novos mísseis balísticos até o final do ano, o que teria causado uma devastação significativa em todo o Israel, o que não estamos vendo agora. Por que os Estados Unidos lançaram essa operação? O presidente Donald Trump disse que estava se envolvendo para salvar o povo iraniano, afirmando que a ajuda está a caminho. Sobre o que estamos falando agora? Estamos falando sobre o Estreito de Hormuz. Ninguém está falando sobre o povo iraniano. Na verdade, o povo iraniano não foi incluído nos 15 pontos que o governo Trump repassou para o lado iraniano. E então, mesmo que a guerra não termine agora, e termine, você sabe, no melhor cenário possível para Israel e para o governo Trump, são os 15 pontos, isso não aborda a questão da mudança de regime e da repressão contínua ao povo iraniano. Então eu entendo completamente a apreensão deles. Compreendo a preocupação dos estados do Golfo com a guerra terminar na situação atual, mas não é o tema em discussão agora. E então, se eu fosse o iraniano agora, com conhecimento limitado do que está acontecendo por causa do bloqueio contínuo da internet, eu estaria muito preocupado com o estado atual das coisas.
que não só nenhum dos lados que estão atacando o Irã está falando sobre o povo iraniano, mas o status atual do regime iraniano está mais radicalizado, mais ousado e estrategicamente em uma posição muito melhor, ironicamente, do que estavam antes mesmo dessa guerra começar. Bem rapidamente, sua resposta. Só que eu concordei com essas coisas, mas temos que entender que o que está na cabeça deles é o que aconteceu antes da guerra. Mais de 30 mil pessoas foram assassinadas nas ruas de uma forma muito cruel. E isso tem sido como uma sombra sobre a atividade. Em segundo lugar, não vejo nenhum país estrangeiro que vá entrar em outro país e promover uma mudança estrutural. É um processo, vai levar tempo. Vai levar tempo para observar, para entender o que está acontecendo. E agora está melhor. E eu acho que havia expectativas altas demais de que durante a guerra, um país como o Irã passaria por uma mudança estrutural em 2 ou 3 semanas. Então é melhor alcançar os objetivos que estavam no início, especialmente no que diz respeito à questão nuclear e ao Estreito de Hormuz, como acabamos de dizer antes. Mas, por outro lado, não vejo essas pessoas sentadas em suas casas assistindo. Provavelmente há esse tipo de preparação, encontrar um líder falando do lado de fora. Isso pode acontecer depois, também observando como uma nova situação no Irã será estabelecida pela entidade atual. Ainda restam muitas perguntas, como comentávamos com Nagar. Sabemos o que o regime faz em termos de repressão brutal aos manifestantes nas ruas. Isso envolve um risco enorme, como vimos em janeiro deste ano. Senhores, fiquem conosco. Enquanto voltamos mais uma vez para aquela ameaça contínua vinda do Líbano, os ataques com foguetes e drones do Hezbollah continuam no 26º dia da guerra. E agora, para um relato em primeira mão, damos as boas-vindas a Liat Koren-Ravev, uma moradora de Metula, no norte de Israel. Liat, muito obrigada por estar conosco. Conte para nós sobre a sua experiência aí. Sabemos sobre os ataques regulares de foguetes e drones do Hezbollah. Descreva como é viver aí em Metula, tão perto daquela fronteira. Vamos falar sobre hoje. Acho que hoje foi um novo recorde para o Hezbollah. Acho que começamos a contar pela primeira vez porque foi demais. Por volta do meio-dia, você disse, não é demais para um dia só? E então continuou, acho que foram mais de 200 foguetes só hoje. E quando você fala perto da fronteira, só para garantir que todos entendam, Metula fica a cerca de 100 metros da próxima vila, uma vila libanesa no sul do Líbano. Porque nós somos a comunidade mais ao norte de Israel e 72% da nossa cerca faz fronteira com o Líbano. Bem, basicamente a cerca da comunidade é a defesa, é a fronteira com o Líbano. Então é um pouco único, complexo, importante, significativo e, sabe, querido. Bem, é realmente extraordinário ouvir você descrever isso como algo significativo, porque estar lá em cima é um risco enorme. E quando conversamos com pessoas que vivem tão perto da fronteira, todas dizem que não vão a lugar nenhum. Nos dê uma ideia de quanto tempo você tem para chegar a um abrigo quando houve esses drones e esses foguetes passando por cima. Bem, por aqui, as comunidades que ficam bem próximas à cerca, à fronteira, você tem cerca de 140 quilômetros de fronteira com o Líbano deste lado, e temos cerca de 21 comunidades que são comunidades junto à cerca, sem tempo nenhum. Na maioria das vezes é uma bomba caindo, e aí você pensa, está acontecendo, e então você precisa correr, então não tem alarme. Acho que é muito difícil de compreender e entender. Mas quando você pensa em como o mapa é estruturado e nas distâncias, infelizmente faz sentido. Se você estiver um pouco mais distante, pode ter cerca de 15 segundos. Isso é verdade para Kiryat Muna e as comunidades naquela linha. Mas para nós é um pouco mais desafiador,
Por isso, mesmo agora, estou falando com você bem perto do meu abrigo, aqui em casa. Então, em relação à evacuação das pessoas, o entendimento era que as pessoas foram orientadas a ficar e não sair de suas casas. Algumas pessoas precisam tomar decisões, decidir em relação aos filhos, aos idosos e como querem lidar com a situação. Qual é a sua percepção em relação à comunidade? Quantas pessoas ficaram? Quantas pessoas estão buscando um plano alternativo, ao menos por hora? Bem, você sabe que essa rodada é um pouco mais desafiadora porque vem depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, de evacuação para algumas pessoas. E ficar deslocado por 2 anos é desafiador. Isso afeta a sua vida, sua casa, suas escolhas e o DNA da família de tantas maneiras. Então, quando isso terminou há 1 ano, cerca de 80%, mais ou menos, dependendo de onde você pergunta, voltaram. Então, nós já estávamos com 20% a menos, certo? Atualmente, temos uma situação em que as pessoas que voltaram com um pouco mais de resiliência, com o entendimento do que significa ser evacuado. O que isso quer dizer? E quais são os custos e as consequências disso? E muito raramente escolhem não estar nesse lugar novamente. Acho que esse é um lado da questão. E por outro lado, para equilibrar isso, porque de certa forma é um sacrifício, é saber que talvez dessa vez algo seja diferente. Talvez o resultado final traga paz para a região, que é algo que desejamos há muito tempo. E estamos pagando um preço agora por um futuro melhor. Então, se você juntar essas duas coisas, sabe? A memória muito difícil de ter sido deslocada por 1 ano e meio, escolhendo a partir de uma base de valores, entendendo que isso é uma missão nacional e assim por diante, voltar e também ter esperança de que desta vez será diferente. Bem, força e fé extraordinárias. E, como você disse, encontrar sentido em estar lá nesse momento incrivelmente difícil. Agradecemos muito por falar conosco e desejamos força para você aí. Tudo de bom. Fique segura. Liat Cohen Haviv, obrigada por falar conosco ao vivo de Matura, no norte de Israel. Cuide-se. Fique bem. Obrigada. Fé incrível. Imuna, como chamamos aqui. Apenas acreditar no significado de permanecer ali e acreditar que a longo prazo tudo vai acabar se resolvendo da melhor forma. Ariel Ossaran, correspondente sênior do Oriente Médio, há desdobramentos em toda essa frente neste momento. Quais são as últimas novidades? A incrível resiliência das pessoas da comunidade da fronteira norte que enfrentam dificuldades há muito tempo. E realmente, sabe, eles simplesmente têm que aguentar tudo isso enquanto dão apoio às FDI. Espaço para trabalhar, operar e garantir sua segurança e proteção a longo prazo é realmente notável e digno de elogios. Quanto ao que está acontecendo agora no Líbano, há ataques no sul do Líbano, ataques israelenses. Mas um desenvolvimento muito interessante na cidade de Antelias, que fica a leste de Beirute, onde a inteligência do exército libanês cercou um prédio após receber informações sobre a presença de um alto funcionário iraniano. Sabemos que a Guarda Revolucionária Iraniana, IRGC, agora está proibida no Líbano. E então, após cercar o prédio, as Forças Armadas libanesas entraram na estrutura e retiraram o funcionário iraniano do local. Agora, o nome dele não foi divulgado. O posto dele não foi identificado. Mas esse é mais um passo em uma série de medidas que vimos o governo libanês tomar na última semana. Isso realmente mostra um novo vigor na determinação deles de ir atrás do Hezbollah, de enfrentar o IRGC, de combater a influência iraniana e, após expulsar o embaixador iraniano, agora estão tomando medidas ativas, medidas de segurança no local para remover qualquer presença de funcionários iranianos. No momento, sabemos a identidade desse indivíduo, o alto funcionário. Obviamente, vamos trazer essa informação. Mas eu acho que esse é um desenvolvimento muito interessante e encorajador vindo do Líbano. Outra indicação de que o governo libanês
já se cansou da guarda revolucionária destruindo o Líbano e está tomando medidas ativas para tentar reconstruir sua nação sem a influência negativa do Irã. Seu depoimento. Só estou me conectando ao que Ariel acabou de informar. Posso dizer que isso é o máximo que o Líbano pode fazer por enquanto. E isso é algo novo, já que eles enviaram a mensagem para o embaixador iraniano sair. Agora, o que temos agora significa que, em nível local, vemos indivíduos agindo. Que o governo libanês ou o presidente estão ordenando para criá-los a fim de criar um ambiente que o dentista ue neste país. Eles não são capazes de fazer algo assim contra o Hezbollah nessa frente. Mas isso é algo que precisamos entender, então nos trará a mudança. Por outro lado, quero dizer algumas palavras sobre a população israelense, é claro, no norte. Pela minha experiência de muitos anos nas forças de defesa de Israel, cruzando a fronteira para o Líbano e voltando, defender essas pessoas é algo que você nem consegue descrever. O coração deles, os sentimentos deles em relação aos lugares, à terra, ao país. Mas você sabe, isso não é uma política para o longo prazo, Benita. É para um curto período. É bom, mas não podemos continuar assim, sem que o governo israelense atue para fornecer a eles as ferramentas para permanecerem lá. As pessoas que não têm abrigos, as pessoas que precisam de apoio para idosos, etc., também precisam de ajuda financeira ou apoio. Isso é um grande fracasso do governo israelense, não só agora, mas já há muitos anos. Certamente, são comunidades muito resilientes. E como você disse, elas precisam de todo o apoio e ajuda que puderem receber. E isso será algo em que muitos vão se concentrar, especialmente na próxima eleição. Agora vamos abordar a questão dos repetidos ataques iranianos contra as nações do Golfo durante esta guerra, atingindo também sua infraestrutura e locais civis. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou hoje uma resolução dos países do Golfo e da Jordânia condenando os ataques do Irã a países da região. Depois que seus diplomatas disseram ao órgão que enfrentavam uma ameaça existencial devido aos ataques de Teherã. O Conselho de 47 membros adotou por consenso uma moção apresentada por Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Jordânia. Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Jordânia. Condenando os ataques não provocados e deliberados do Irã, pedindo que Teherã pare imediatamente e exigindo reparações completas e rápidas para as vítimas. O embaixador dos Emirados Árabes Unidos, Jamal al-Musharak, disse que o Irã estava tentando desestabilizar a ordem internacional por meio de aventuras imprudentes de expansionismo. A correspondente sénior para o Oriente Médio, Ariel Osser, trouxe declarações fortes de países do Golfo contra o Irã. Explique para a gente. Sim, realmente estamos vendo que os estados do Golfo já se cansaram. Eles seguem com a retórica, mas também tentam usar medidas diplomáticas. Agora, nesta noite, o embaixador dos Emirados Árabes Unidos em Washington, o Luqaiba, ele escreveu um artigo de opinião muito contundente no Wall Street Journal, dizendo que um cessar-fogo agora não será suficiente. É preciso haver ações sérias para conter as ameaças do Irã. Isso inclui medidas conclusivas sobre o programa nuclear do Irã, o programa de mísseis, os drones, assim como seus grupos aliados e as rotas marítimas ameaçadas. Agora, isso quer dizer que qualquer coisa diferente disso será apenas empurrar o problema com a barriga. Agora, as últimas 3 semanas e meia mostraram o que eles no Golfo já sabem há 50 anos, ou 47 anos, que a República Islâmica é um perigo não só para a região, mas para o mundo inteiro. Agora, é isso que estamos ouvindo dos Emirados Árabes Unidos, que realmente se tornaram a voz mais ativa no Golfo. Mas vamos olhar para o que aconteceu ontem. O Bahrein apresentou ao Conselho de Segurança da ONU um projeto de resolução que permitiria tomar todas as medidas necessárias, todos os meios necessários
para proteger a navegação comercial dentro e ao redor do Estreito de Hormuz. Esse projeto de proposta é apoiado pelos Estados Unidos, assim como pelos países do Golfo. Mas o Ocidente está resistindo. A França disse que isso é um alerta de que adotar tal resolução não só seria difícil diplomaticamente, em termos do número de países que votariam a favor, mas também só pioraria a situação. Foi isso que o ministro das Relações Exteriores da França disse ontem. Nossa mensagem é claramente para não avançar mais. Então, o que estamos vendo aqui é que a resposta atual da comunidade internacional, excluindo os Estados Unidos, obviamente, reflete uma estratégia de contenção em vez de uma intervenção decisiva. E para os países do Golfo, isso pode não ser suficiente. Então, neste momento, eles estão tentando seguir as regras, estão tentando manter apenas a retórica, tentando manter uma frente unida. E também usar os Estados Unidos, as Nações Unidas e seus diversos órgãos para tentar impedir os ataques não provocados e ilegais do Irã contra eles. Isso não parece estar dando nenhum resultado até agora. E assim, os estados do Golfo podem se encontrar em uma situação em que não tem alternativa a não ser meios militares para parar os ataques do Irã. Eles ainda não recorreram a isso, mas a ausência de qualquer ação crível por parte da comunidade internacional pode forçá-los a agir. Considerações finais, 30 segundos sobre isso. Os países do Golfo estão em uma fase de despertar corrupto. É a última chance para eles e eles entendem isso para o dia seguinte. A Europa está dormindo, fechando os olhos, mesmo sendo pleno dia. Na região deles já existem grupos aliados ao Irã. E o Irã já mostrou sua capacidade de alcançar até 4.000 quilômetros. Então, meu conselho para vocês, por favor, acordem. É um momento diário e, por favor, comportem-se como um país com todas as suas tradições e não tenham medo de estar na linha de frente. Fechar os olhos, mesmo à luz do dia, traz riscos enormes, como está claramente evidente. Major-General da Reserva, Eitan Tankar, muito obrigada por estar aqui. Ariel Ozerain, você segue conosco no intervalo. Vamos fazer uma pausa rápida e na volta traremos novidades da Casa Branca. Conversamos com uma ativista iraniana de direitos humanos e analisamos os alertas de segurança para comunidades judaicas no mundo. Fique ligada. Bem-vinda de volta ao noticiário. Sou Denise Davim, ao vivo de Tel Aviv. Obrigada por nos acompanhar. A República Islâmica do Irã diz que ainda está analisando uma proposta americana para encerrar a guerra. Os Estados Unidos apresentaram seu plano de 15 pontos durante a noite. Até agora, as exigências iranianas incluem, segundo relatos, o reconhecimento do que descrevem como seu direito legal natural de controlar o Estreito de Hormuz. Joe Brown faz uma análise mais profunda neste relatório. Outra guerra, outro plano de Trump, que ele espera que encerre a guerra. Mediadores do Paquistão confirmaram que Washington propôs encerrar a guerra com o Irã e deu 24 horas para Teherã responder. Nada foi confirmado, mas a mídia israelense divulgou um esboço da proposta. Primeiramente, pelo acordo, o Irã terá que fazer concessões importantes, abolir seu programa nuclear atual e prometer nunca buscar armas nucleares. Proibir o enriquecimento de urânio no Irã, entregar seu estoque atual de urânio enriquecido à Agência Internacional de Energia Atômica, permitir acesso total da AIEA no Irã e desmantelar as instalações nucleares em Natanz, Isfahan e Fordo. A proposta aborda grupos aliados do Irã, como o Hezbollah e os Houthis, exigindo que o Irã encerre seu programa de apoio e pare de financiar esses grupos em troca da paz.
Em relação ao programa de mísseis, eles só poderão ser usados para autodefesa e serão limitados em alcance e potência, cujos detalhes serão definidos durante as negociações. Os Estados Unidos pedem a reabertura do Estreito de Hormuz e, em troca, oferecem apoio ao programa nuclear civil do Irã, inclusive na geração de energia. Eles vão remover as sanções e abolir o mecanismo de reimposição automática de sanções, que permite à ONU impor mais sanções caso não haja cumprimento. Mas a proposta não deve avançar, já que um oficial iraniano disse à Press TV que ela é excessiva e que continuarão os ataques a Israel e aos países do Golfo. Segundo o oficial, as 5 exigências do Irã para encerrar a guerra incluem a suspensão das agressões e assassinatos, mecanismos concretos para impedir a retomada da guerra, uma paralisação da guerra em todas as frentes, incluindo Irã e Líbano, reparações pelos danos de guerra ao Irã e soberania iraniana sobre o Estreito de Hormuz. Outro oficial iraniano disse a Reuters que, apesar da proposta ser recebida com reservas, ainda está sendo analisada. Washington espera organizar uma cúpula de paz esta semana. Foi sugerido um cessar-fogo de 1 mês durante as negociações para tentar trazer Teherã à mesa de negociações. Mas com Israel relutante em encerrar a guerra em seu estado atual e os iranianos pouco propensos a ceder às exigências americanas, esse plano de 15 pontos já está em risco, antes mesmo do anúncio formal do primeiro ponto. Agora, para as últimas informações, voltamos à Casa Branca ao vivo com o nosso correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim, que traz novas atualizações. São muitas perguntas sobre essa proposta de 15 pontos dos Estados Unidos, além de relatos sobre uma possível reunião no Paquistão nos próximos dias. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores do Irã afirma que não há negociações. Quais as novidades? O que você descobriu? O ministro das Relações Exteriores do Irã afirma que não há negociações planejadas e que só poderão ocorrer após certas condições, como o fim do que chamam de agressão e assassinatos americanos. Eles pedem reparações pelos danos da guerra, mas isso não vai acontecer tão cedo. Basicamente, eles dizem não. Ao mesmo tempo, eles dizem que ainda estão analisando a proposta. Então, mensagens um pouco contraditórias por parte dos iranianos, mas eles certamente, sem surpresa, estão adotando uma postura rígida quando se trata desse assunto em particular. Do lado americano, Caroline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, fez um pronunciamento à imprensa hoje mais cedo. Ela afirmou que as conversas sobre o tema são produtivas, mas não revelou com quem foram feitas. Se as conversas foram diretas, sabemos que os paquistaneses estão envolvidos no envio de mensagens, segundo os americanos. Outros países, como Egito, Omã e Turquia, se ofereceram para atuar como mediadores e intermediar o processo. Ainda assim, não há clareza sobre quem está recebendo essas mensagens do Irã e se essas pessoas realmente têm algum tipo de poder para, talvez, avançar com conversas sobre conversas para, quem sabe, iniciar algum diálogo. Certamente é uma forma de expor tudo isso. Agora, esperamos para ver se essas reuniões no Paquistão realmente vão acontecer. Enquanto isso, há novidades sobre o envio de cerca de 1.000 soldados da 82ª Divisão Aerotransportada do Exército que estariam se preparando para seguir para o Oriente Médio nos próximos dias. O que você sabe? Quais as informações mais recentes de lá? Ainda não há confirmação do Departamento de Defesa aqui, mas vários relatos confiáveis dizem que o envio está avançando. Que já houve o envio de uma equipe avançada, uma equipe de comando da 82ª Aerotransportada, que é especializada em operações de assalto paraquedista. Eles são os que entram nessas missões secretas, tomam rapidamente o controle, põem tropas em solo, assumem rapidamente e executam missões muito letais, se necessário. Esta é uma divisão séria que eles planejam enviar para lá. Por quê? Primeiro, isso mostra aos iranianos que os Estados Unidos falam sério. Mesmo que eles ainda estejam dispostos a abrir as portas para negociações aqui, ou talvez até ansiosos para abrir as portas para conversas. No segundo ponto, para preparar o terreno para o que seria a próxima possível operação militar, que poderia ser a tomada da ilha de Karg ou algo semelhante.
Você precisa desse tipo de soldado lá na linha de frente, pronto para agir, e não pode deixá-los sentados em suas bases nos Estados Unidos ou em outros lugares do mundo. Colocar as coisas em ordem diplomaticamente e militarmente. E se uma não funcionar, como vimos várias vezes, o presidente Trump não hesita em puxar o gatilho, sem trocadilhos, na outra opção. E embora ele tenha muita coisa para lidar agora, certamente nos Estados Unidos e no Oriente Médio, ele vai para a China. A sugestão mais recente é que ele estará lá em meados de maio. Conte-nos mais. Sim, foi isso que Caroline Leavitt revelou hoje, 14 e 15 de maio, por volta de meados de maio. Essa reunião deveria ter acontecido, mas, obviamente, com o conflito no Irã, tudo meio que foi deixado de lado aqui. Claro, a China está muito ligada ao Irã. Eles coordenam seus aliados. Tem havido muita conversa em Washington, a preocupação de que a China esteja coordenando com o Irã na guerra aqui contra os Estados Unidos. Claro, o dinheiro do petróleo que flui de Pequim para Teherã mantém o pouco da economia que o Irã ainda tem funcionando neste momento. Mas isso é fundamental para a economia dos Estados Unidos, para o comércio dos Estados Unidos, para as relações dos Estados Unidos com aquela parte do mundo. Acho que o presidente Trump, após longa disputa com a China, entende que precisa haver alguma cooperação, mesmo sem amizade. E por isso ele está fazendo a viagem e já convidou o presidente Xi para fazer uma visita recíproca à Casa Branca em algum momento no futuro. Ao vivo da Casa Branca, muito obrigada, como sempre, nosso correspondente sênior dos Estados Unidos, Mike Wackenheim. Obrigada, Mike. E agora, para mais informações, é um prazer receber Michael Melroy, ex-subsecretário adjunto de Defesa dos Estados Unidos para o Oriente Médio, que fala connosco de Montana. Muito obrigada pelo seu tempo. Que momento nos Estados Unidos, que momento no Oriente Médio. Relatos conflitantes sobre os detalhes desse plano de 15 pontos e as exigências que o regime iraniano estaria fazendo, incluindo querer o controle do Estreito de Hormuz. Como você avalia a chance de um acordo que encerre a guerra agora? O que pode nos dizer? Então, Benita, pode ser que ambos os lados estejam apenas adotando uma posição maximalista, porque está bem claro que nenhum dos lados vai concordar com grande parte do que o outro está propondo. E isso, espero, não será o fim da história. Normalmente não é. Negociações envolvem concessões ou então tendem a não funcionar. Então, acho que a primeira coisa para saber se isso vai terminar diplomaticamente em breve é ver se todos vão aparecer no Paquistão ou onde quer que estejam organizando esse encontro, essas negociações. Uma vez lá, eu espero que ambos os lados estejam prontos para aceitar certas concessões e abrir mão de algumas das suas próprias. Se não, está claro, como você acabou de dizer, que essas serão completamente inaceitáveis. E algumas dessas coisas, claro, não cabe realmente aos Estados Unidos decidir entregar uma via navegável internacional, por exemplo, para a soberania de um país. Mesmo que quiséssemos, e eu não acho que algum dia concordaríamos com isso, geralmente não cabe aos Estados Unidos fazer algo assim. Michael, o Wall Street Journal está noticiando que os Estados Unidos e Israel retiraram temporariamente 2 autoridades iranianas da sua lista de alvos. São o ministro das Relações Exteriores e o presidente do Parlamento. O que isso te diz, já que todos estão tentando especular sobre quem está conversando com os americanos neste momento? Bem, a especulação antes disso era que era exatamente com essas pessoas que achávamos que estávamos conversando. Então, Lara Xi e o presidente do parlamento eram exatamente as 2 pessoas com quem achávamos que o governo estava conversando. Acho que isso confirma esse fato. Eles são os 2 mais graduados que acreditamos que estariam falando pelo regime. Ambos são membros linha dura da Guarda Revolucionária Islâmica. Acho que os 2 remontam à guerra Irã-Iraque, então eles são veteranos. Acho que eles serão muito linha dura, mas também têm a autoridade, por assim dizer, para realmente falar pelo regime. Isso é fundamental, pois dialogar com alguém mais disposto a ceder aos Estados Unidos, mas que não pudesse assumir compromissos em nome do regime, seria uma perda total de tempo. Quando se trata de confiar no regime e em qualquer possível líder, seja lá quem estiver representando o Irã,
Se essas conversas realmente acontecerem no Paquistão, estamos falando de um regime que grita morte à América ou morte a Israel. Por isso, confiar é pedir muito para quem vive nessa parte do mundo. Mas talvez aqueles que estavam mais abertos a acreditar no regime iraniano tenham visto agora, nos últimos dias, como ele mente sobre o alcance de seus mísseis. Por exemplo, você ficou surpresa que o Irã pudesse atingir Diego Garcia a cerca de 4.000 quilômetros do Irã? Qual foi a sua reação? Então, minha reação é muito parecida com o que você acabou de descrever. Parece que estávamos um pouco atrasados em relação ao alcance deles, pelo menos. Talvez não quanto às capacidades. Obviamente, não atingiu nenhum alvo. Mas seria realmente interessante ouvir uma análise da comunidade de inteligência. Para ver exatamente o que achamos que são as capacidades deles quando se trata de mísseis balísticos de longo alcance e quais avanços achamos que eles vão fazer e quão rápido vão chegar lá. Claro, os ataques israelenses e dos Estados Unidos às instalações deles, na minha opinião, degradaram significativamente a capacidade deles de fazer isso. Não só o estoque atual de mísseis balísticos, mas também a capacidade de fabricá-los. Esse é um dos objetivos da campanha que, na minha opinião, foi alcançado com sucesso. Os objetivos militares de reduzir a capacidade deles nesse aspecto, eu acho que provavelmente foram alcançados. Mas é por isso que eu acho que os Estados Unidos vão, e Israel, é claro, vai pressionar para que qualquer acordo que encerre isso inclua uma restrição séria ao programa de mísseis balísticos deles. Porque, no fim das contas, esse programa pode proteger qualquer ambição nuclear que eles possam querer tentar alcançar. E uma das grandes preocupações agora é que a parte restante do regime era, na verdade, a parte que realmente pressionava para que o Irã adquirisse uma arma nuclear. Foi, na verdade, o líder supremo que, segundo muitas avaliações, era contra isso. Obviamente, ele era uma ameaça. Ele desestabilizou a região, mas, no fim, era contra o Irã ter arma nuclear. Mas eles se foram. E muita gente acredita que o que restou é a parte do regime que sempre pressionou para que o Irã tentasse rapidamente obter uma arma nuclear que pudesse ser lançada. E, Michael, bem rapidamente, dizem que os Estados Unidos estão enviando cerca de 1.000 soldados da 82ª Divisão Aerotransportada do Exército. Dizem que eles serão enviados ao Oriente Médio em breve. Há muita especulação sobre tropas terrestres e sobre a ilha de Karg. O que você acha? Então, sim, essa é a força de resposta imediata da 82ª Divisão Aerotransportada. Os primeiros 1.000 provavelmente correspondem a um batalhão reforçado. Isso pode rapidamente chegar a 3.000. Esse seria toda a brigada que está na força de resposta imediata. Isso poderia acontecer rapidamente, até o final de março, com o acompanhamento das 2 unidades expedicionárias de fuzileiros navais. Eles poderiam tomar a ilha Karg, mas relatórios de hoje indicam que os iranianos estão se preparando para isso. Eles também poderiam tomar ilhas ao redor do Estreito de Hormuz para poder controlar aquilo militarmente, ou eles poderiam estar participando de uma possível operação da JSOC. Então, a Força de Operações Especiais de Elite dos Estados Unidos entraria basicamente para pegar o urânio altamente enriquecido que acreditamos que o Irã ainda possui. Isso seria uma missão enorme. Seria, como você disse, uma operação terrestre, o que teria grande peso político nos Estados Unidos. Há muitas pessoas no Congresso agora, republicanos, que votariam para encerrar o financiamento desta guerra se os Estados Unidos colocassem tropas em solo. A questão seria, isso seria uma inserção limitada ou por um tempo limitado? Isso teria o mesmo peso? Mas é claro que isso causaria uma grande mudança e uma grande escalada desta guerra e teremos que ver como o Congresso reage. Agradecemos seus comentários. Muito obrigada pelo tempo. Michael Maroy, ao vivo na edição de Notícias Urgentes. Obrigada, Michael. Obrigado. E agora, para mais informações, é um prazer receber Goldie Gumari, ativista de direitos humanos, falando conosco ao vivo de Toronto. Goldie, muito obrigada pelo seu tempo. Dia 26 desta guerra, o regime iraniano continua lançando mísseis contra Israel.
As pessoas nesta região aqui estão muito conscientes da ameaça existencial que o regime representa. O que pode nos dizer sobre o sentimento das pessoas no Irã agora? Quais as últimas informações que recebeu? Bem, antes de tudo, muito obrigada por me receber. É um prazer estar aqui. Sou uma grande fã do seu programa. Então, o sentimento das pessoas dentro do Irã ocupado é de esperança, mas também um pouco de medo. E o medo que as pessoas no Irã ocupado têm agora é que os Estados Unidos e Israel não terminem o trabalho. Ao dizer terminar o trabalho, refiro-me a acabar com o regime islâmico. O povo no Irã ocupado é grato porque os Estados Unidos e Israel estão vindo para libertá-los, porque nós realmente vemos isso como uma libertação após 47 anos de ocupação islâmica. Então, a mensagem que estou recebendo das pessoas dentro do Irã ocupado é que elas são gratas ao presidente Trump, elas são gratas ao primeiro-ministro Netanyahu. E a mensagem que eles têm é: terminem o trabalho, destruam o regime islâmico. Estávamos conversando mais cedo no programa sobre os apagões dentro do Irã que tornam muito difícil confirmar ou verificar as informações. E também temos ouvido as atualizações devastadoras e perturbadoras sobre a execução planejada de jovens atletas que participaram das manifestações contra o regime em janeiro. É muito difícil verificar o que está acontecendo. Antes de tudo, o que você pode compartilhar sobre esses acontecimentos? E o que isso significa para os manifestantes ou pessoas que querem ir às ruas para protestar agora, sabendo que tipo de repressão brutal o regime pode estar conduzindo mais uma vez? Então, com relação às notícias que estão saindo do Irã ocupado, o motivo pelo qual estamos recebendo algumas imagens e vídeos é graças a Elon Musk e ao contrabando de dispositivos Starlink para o Irã ocupado. Então, você está absolutamente certa. O país está atualmente em um apagão de internet. O regime islâmico cortou a internet, silenciando efetivamente a voz de 90 milhões de iranianos. No entanto, graças a Elon Musk e a Starlink, conseguimos obter um pouco de informação. É por isso que buscamos notícias de outras fontes, pois, como iranianos, não confiamos na mídia ou TV estatal do regime islâmico, que somente e faz propaganda. Nós só confiamos nos nossos jornalistas cidadãos, e é assim que conseguimos notícias reais e verificadas. Então é assim que estamos conseguindo que algumas informações venham à tona. Desculpe, esqueci a segunda parte da sua pergunta. Estávamos falando sobre a execução planejada de jovens que participaram das manifestações anti-regime em janeiro. Claro, isso é absolutamente horrível, mas isso só mostra que o regime islâmico tem mais medo do povo iraniano do que dos Estados Unidos e de Israel. O regime islâmico não tem capacidade nem força para enfrentar os Estados Unidos e Israel, como podemos ver pela forma como eles foram completamente devastados. A única coisa contra a qual eles conseguem lutar é o povo iraniano, iranianos inocentes e desarmados. E, portanto, o fato de terem executado vários jovens iranianos inocentes na sexta-feira passada é basicamente para desmoralizar o povo iraniano. E, na verdade, estamos vendo imagens sendo divulgadas hoje em que a Bagis do regime islâmico, que é o equivalente à Gestapo dos dias atuais, os Bagis estão andando por aí e estão realmente atirando nas varandas das pessoas. Então, mesmo que os iranianos estejam ficando dentro de casa agora, eles estão gritando nas varandas: morte ao regime islâmico. Eles também estão gritando Rei Grizal Pahlavi, que é, claro, um reconhecimento de que o único líder em quem confiamos e apoiamos é Sua Alteza Real, o príncipe herdeiro do Irã. Eles estão sendo alvejados. Sobre por que os iranianos ainda não foram às ruas, há um motivo simples para isso. Os Estados Unidos, o presidente Trump, o primeiro-ministro Netanyahu, o CENTCOM e, claro, Sua Alteza Real, o príncipe herdeiro do Irã, Rei Arza Pahlavi, todos disseram que agora não é o momento de sair. Os iranianos devem permanecer em casa. Eles devem ficar e permanecer dentro de casa porque a operação militar ainda está em andamento. É muito perigoso para os iranianos saírem agora. Mas o que posso garantir a vocês é que assim que o chamado for feito por Sua Alteza Real, Rei Arza Pahlavi, os iranianos sairão às ruas e sairão em um número ainda maior do que vimos em janeiro.
Agradecemos seu tempo, comentários e por esclarecer o que ocorre no Irã. Isso é fundamental agora. Gold Gumari, ativista de direitos humanos, ao vivo de Toronto. Obrigada por participar desta edição de Notícias de Última Hora. Obrigada por me receberem. Vozes incrivelmente corajosas, de fato. E agora, a atualização mais recente do CENTCOM sobre a Operação Fúria Épica. Vamos ouvir. Olá, sou o almirante Brad Cooper, comandante do Comando Central dos Estados Unidos, trazendo minha 5ª atualização da Operação Fúria Épica. Na 4ª semana da campanha, seguimos no ritmo ou adiantados para cumprir objetivos militares claros de eliminar a capacidade do Irã de projetar poder fora de suas fronteiras. As forças dos Estados Unidos já atingiram mais de 10 mil alvos militares. Na verdade, atingimos o alvo iraniano de número 10 mil há apenas algumas horas. E se você combinar o que conquistamos com o sucesso do nosso aliado israelense, juntos já atingimos milhares a mais, demonstrando claramente que somos mais fortes juntos. Nossos ataques precisos sobrecarregaram as defesas aéreas iranianas, e os voos de combate no Irã já mostram efeitos concretos. Veja alguns exemplos. Há décadas, navios de guerra iranianos patrulham a região, ameaçando e assediando o transporte marítimo global. Mas esses dias acabaram, porque agora destruímos 92% das maiores embarcações da marinha iraniana. Elas não estão navegando. E minha avaliação operacional é que eles agora perderam a capacidade de projetar poder e influência naval de forma significativa na região e ao redor do mundo. Como já destacamos anteriormente, as taxas de lançamento de drones e mísseis do Irã caíram mais de 90%, o que significa que a capacidade deles de atacar forças americanas e vizinhos regionais foi drasticamente reduzida. E não só degradamos significativamente as capacidades navais, de drones e de mísseis do Irã, como também removemos a capacidade do regime de reconstruí-las. Antes da Operação Fúria Épica, o Irã tinha capacidades de fabricação em larga escala, não só para construir embarcações navais, mísseis e drones de ataque, mas também para desenvolver e disseminar essas tecnologias entre agentes hostis, regionais e globais. Hoje, já danificamos ou destruímos mais de 2/3 das instalações iranianas de produção de mísseis, drones e embarcações navais, além dos estaleiros, e ainda não terminamos. Estamos no caminho para eliminar completamente o aparato mais amplo de fabricação militar do Irã. E é por isso que minha avaliação operacional continua sendo que a capacidade de combate do Irã está diminuindo enquanto a capacidade de combate dos Estados Unidos continua aumentando. As forças dos Estados Unidos mantêm superioridade aérea sobre os céus do Irã, tendo realizado agora mais de 10 mil voos de combate. Como disse na última atualização, aviões-tanque ampliam nosso alcance e caças e bombardeiros realizam ataques precisos nos principais alvos. Permita-me destacar nossa força de bombardeiros B-52, que está realizando um grande número de ataques no Irã e demonstrando nossa supremacia inigualável no ar. Agora, em sua 8ª década de voo, nossos bombardeiros B-52 estão realizando ataques no Irã com até 35 toneladas de munições em cada missão. Nossos pilotos e tripulantes dos B-52 representam a coragem e a resiliência dos mais de 50 mil homens e mulheres americanos servindo fardados durante esta operação. Nenhum adversário é determinado demais, nenhuma missão é difícil demais e nenhuma tarefa é grande demais para nossos soldados, marinheiros, aviadores, fuzileiros navais, guardiões e membros da Guarda Costeira. Não poderia estar mais orgulhoso de nossas tropas e sei que o povo americano sente o mesmo. Muito obrigado. Que Deus os acompanhe. E essa foi a atualização do CENTCOM sobre a Operação Fúria Épica. Nossa correspondente sênior no Oriente Médio, Ariel Ersaran, certamente com um tom bastante otimista. 10 mil alvos militares, 92% da marinha praticamente destruída. Acho que a principal manchete é que o regime não consegue mais, neste momento, reconstruir suas capacidades navais, de drones e de mísseis. Isso é importante quando se fala sobre a ameaça no Estreito de Hormuz, pois eles não têm uma marinha e não têm capacidade de produzir mais drones e mísseis que poderiam ameaçar os navios que passam pelo estreito. No entanto, ele não disse quanto do estoque atual deles restou.
Bem, quero dizer, ele disse que 2/3 das instalações de produção foram destruídas e que eles não podem reconstruí-las, mas não mencionou nada sobre o que eles possuem atualmente. A grande preocupação aqui é que sim, o Estreito de Hormuz não está fechado. Ele é simplesmente controlado pelo Irã. E eles podem decidir lançar o que quiserem, quando quiserem, contra qualquer embarcação que esteja passando por lá. E, portanto, eliminar a capacidade de produção deles é um objetivo que foi apresentado tanto por Israel quanto pelos Estados Unidos, para que eles não consigam produzir mais. Ameaças. Mas eles vêm acumulando essas capacidades há tantos anos que a ameaça é muito crível no curto prazo. Então, isso mostra que a degradação multifacetada das capacidades do Irã foi parcialmente bem sucedida. Mas, no final das contas, o objetivo dos Estados Unidos, pelo menos ao tentar garantir a passagem segura pelo Estreito de Hormuz, é garantir que as capacidades atuais deles também sejam eliminadas. Correspondente sénior para o Oriente Médio, Ariel Ossaran, muito obrigada por essa análise. Fique conosco agora. Vamos fazer uma pausa rápida e, na volta, analisaremos os alertas de segurança para comunidades judaicas ao redor do mundo no próximo Festival da Páscoa Judaica, que começa em 1º de abril, daqui a uma semana. Nossa cobertura continua. Fique ligada. Voltamos em 2 minutos. Bem-vinda de volta a esta edição de Última Hora. Continuamos nossa cobertura. Agora, não é exatamente a mensagem que as comunidades judaicas gostariam de ouvir antes do Festival da Páscoa Judaica, que começa daqui a uma semana. Um festival de uma semana que começa em 1º de abril, ou seja, na quarta-feira. Então, Israel está alertando que o Irã vai ampliar as tentativas de ataques terroristas contra israelenses e judeus no exterior durante o Festival da Páscoa Judaica. Os viajantes são aconselhados a evitar grandes eventos ou eventos que não tenham segurança adequada, especialmente aqueles ligados às celebrações do festival, e a permanecerem atentos em áreas associadas a comunidades judaicas ou israelenses. O Conselho de Segurança Nacional de Israel está emitindo um alerta sobre um aumento significativo nas ameaças terroristas contra israelenses no exterior, citando o conflito em andamento com o Irã e a próxima temporada de feriados da primavera. O Conselho citou locais como Azerbaijão, Geórgia, Turquia e países do Golfo, devido ao aumento dos níveis de risco por causa de sua localização. Também é recomendada maior cautela ao viajar para partes da Ásia, especialmente Tailândia e Filipinas. Então, para mais reações e análises, é um prazer receber David Katz, CEO do Global Security Group e ex-agente federal dos Estados Unidos, que se junta a nós agora do Texas. Muito obrigada pelo seu tempo. Como você bem sabe, a época do Festival da Páscoa Judaica é um momento para a família, para celebrações. Muitos em Israel certamente gostam de viajar nessa época. As escolas estão de férias. O que você pensa sobre esse alerta global para comunidades judaicas e viajantes no exterior agora? Qual a sua opinião? Lembra quando a maior preocupação antes da Páscoa era limpar as migalhas do porta-pão? Nós lembramos desses dias, sim. Com carinho. Então, toda vez que alguém diz algo como "eu não sou anti-judeu, sou anti-Israel", você só pergunta para eles: por que então, toda vez que há algum problema envolvendo Israel, não importa se a pessoa é a favor ou contra, isso nem entra em questão? Quem usa kippá é claramente judeu ou fala hebraico, acaba sendo atacado. Então, é completamente contra o povo judeu, independentemente de ser membro do governo israelense ou trabalhar em um escritório israelense. Então, toda a instituição judaica, ao menos nos Estados Unidos, está em alerta máximo.
Minha sinagoga, por exemplo, leva isso muito a sério. Nós treinamos, temos voluntários e uma boa parte da nossa energia é focada em fornecer proteção para a congregação. Deveríamos estar celebrando com alegria o próximo festival, que é muito bonito, mas infelizmente não estamos. Existem muitas comunidades ao redor do mundo que têm sua própria segurança comunitária local justamente por esse motivo. Mas isso não é possível em muitos lugares. Que tipo de conselho você dá para as pessoas? As famílias querem ir à sinagoga, as famílias querem comer juntas. É sobre estar com as pessoas que você ama nesse momento. Que conselho você está dando agora? Você está certo. Os Estados Unidos são um ótimo exemplo. No Texas, é possível ter um comitê de segurança com membros armados e treinados, algo que não se pode fazer em Nova York ou Massachusetts. Então, esse é o primeiro ponto. Dependendo de onde você mora, isso vai determinar o que você pode fazer. No mínimo, certifique-se de que estamos tendo conversas sobre segurança com nossos outros membros da congregação, com nossas famílias. Certifique-se de que estamos levando a segurança a sério. Se não pudermos fornecê-la internamente como membros de uma força voluntária, infelizmente vamos ter que gastar dinheiro, vamos ter que contratar pessoas. Entre em contato com a polícia local. Se eles não puderem manter uma presença constante, o que alguns departamentos conseguem e outros não, então certifique-se de que pelo menos eles deem uma atenção especial para você. Estamos tendo um festival e um seder comunitário hoje à noite. Pelo menos prestem mais atenção e passem de carro aqui com mais frequência. Se você precisar aplicar multas ou fazer papelada, por favor, faça isso no nosso estacionamento, por exemplo. Então, essas são conversas, infelizmente, que estão acontecendo com comunidades judaicas em todo os Estados Unidos. E eu espero que no resto do mundo também. É triste, mas necessário. Vamos focar em manter nossos entes queridos seguros durante a celebração. Certamente é triste ter essa discussão em um momento que deveria ser de celebração. E claro, quando se trata de viagens, há muitos cuidados agora, não só em relação a lugares específicos ao redor do mundo, mas também uma vigilância redobrada para os viajantes. O que é que você acha? Antes de tudo, veja para onde está indo. Todo país tem algo semelhante a isso, mas se você é cidadão dos Estados Unidos, acesse o site do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Confira o país para onde vai ou planeja ir e saiba as condições de segurança. E eles também serão muito específicos em relação a questões de antissemitismo e a capacidade das autoridades locais de realmente criar um nível de segurança aceitável. E aqui está algo que as pessoas precisam entender. Não vá a lugares perigosos. Se você quiser ir para a Turquia, faça isso quando esse cabeça dura sair do poder. Se quiser ir para lugares como a Tailândia, certifique-se de não ir para regiões como o sul da Tailândia. Certifique-se de ir para áreas que não são suscetíveis de serem afetadas pelo extremismo muçulmano. Então, é só bom senso. Viaje com segurança para destinos seguros. David Katz, agradecemos muito o seu tempo, muito obrigada, muito mesmo. E na próxima semana, desejando a você. Obrigada por acompanhar esta notícia de última hora. Fique bem. Fique bem. Falávamos mais cedo sobre ataques em partes do Irã. Tem alguma atualização para compartilhar? Então, a cidade de Mashhad, a segunda maior do Irã, localizada no extremo nordeste, sofreu o bombardeio mais intenso nas últimas horas. Vários ataques ocorreram em toda a cidade, inclusive na área do aeroporto de Mashhad. Atividade de defesa aérea também foi observada nos céus de Taibad, isso é ainda mais a leste. Eu disse que não poderiam ir mais a leste do que Mashhad. Bem, eles foram mais a leste. Eles estão de fato na fronteira com o Afeganistão. Atividade de defesa aérea lá, incluindo explosões relatadas em Shiraz, que fica no sudoeste do país. Então temos o sudoeste, nordeste, em um país enorme como o Irã. Isso mostra que a superioridade aérea de Israel e dos Estados Unidos realmente foi mantida e que eles continuam atacando alvos do regime em todo o país. Nós já falamos mais cedo no programa, obviamente, sobre as ameaças que também existem vindas do sul do Líbano. Tudo isso ficou claro mais uma vez neste dia. E também sabemos que o governo israelense está autorizando a convocação de até 400 mil reservistas.
Obviamente, é época de festivais, como estávamos discutindo. E claro, muitos dos reservistas já passaram por várias convocações desde o dia 7 de outubro. O cansaço já atingiu muitos, mas nos deu uma ideia do que isso nos mostra, dos planos que estão sendo preparados para o futuro. Sim, essas tropas são destinadas principalmente a enfrentar o Hezbollah. Assim que a guerra com o Irã diminuir ou terminar abruptamente, como é possível segundo relatos recentes, o foco das forças de defesa de Israel vai se voltar para o Hezbollah. Neste momento, grande parte do foco da Força Aérea, da inteligência em tempo real, das divisões de operações, está voltada para maximizar o sucesso no Irã. E a janela de oportunidade lá é limitada. Mas não é o caso do Hezbollah, que atualmente, não vou dizer que está em segundo plano, mas não é a prioridade número 1. Assim que o Irã for resolvido, então o Hezbollah se tornará a prioridade número 1. E para Israel, o objetivo não é mais degradar as capacidades, mas realmente isso fica claro quando você aprova uma convocação de 400 mil soldados. O único propósito é concluir o trabalho. E quando você tem as ordens de evacuação em direção não apenas ao norte do rio Litani, mas ao norte do rio Zahagani, que é praticamente o dobro do território ao sul do Litani. Isso indica que Israel pretende não apenas atacar a segunda linha das capacidades ofensivas do Hezbollah, mas também possivelmente estender a zona de segurança que estabeleceu no sul do Líbano. Realmente para maximizar a segurança que está proporcionando às comunidades da fronteira norte, a fim de evitar que precisem ser evacuadas. Agora, isso do lado de Israel. Se olharmos para o outro lado, ou seja, o governo libanês, vamos dar uma olhada nas medidas que eles tomaram na última semana. O governo libanês proibiu a Guarda Revolucionária Islâmica. Eles expulsaram o embaixador iraniano e removeram o oficial iraniano de uma área residencial a leste de Beirute. Foi isso que relatamos mais cedo nesta noite. Há relatos adicionais do Líbano, citando uma fonte militar, dizendo que isso não é verdade. Teremos que simplesmente esperar para ver até que haja uma confirmação oficial por parte do governo libanês. Mas isso mostra que Beirute, por um lado, já está farta de ver o Irã arruinar o Líbano, mas também isso é praticamente o máximo que o governo libanês pode fazer neste momento. Porque eles não podem circular pelo sul do Líbano, desmontando a infraestrutura restante do Hezbollah, porque as FDI estão lá e estão evacuando todo mundo. Isso mostra que a bola para qualquer engajamento diplomático com o Líbano está nas mãos de Israel. Não tenho certeza de como. Não está claro neste momento por quanto tempo essa janela de oportunidade ficará aberta. Mas, pelo menos, se olharmos para as medidas da semana passada, que já estavam muito atrasadas, como admitiu o próprio primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, estamos anos atrasados em desarmar o Hezbollah. As medidas da semana passada definitivamente mostram seriedade por parte de Beirute. A questão é, Jerusalém está vendo isso? E como pretende retribuir da sua parte? Ainda há muitas perguntas enquanto acompanhamos os desdobramentos. Muito obrigada, correspondente sénior do Oriente Médio, Ariel Ossaran. Obrigada, Ariel. Obrigado. Agora, voltando nossa atenção para o Mar Cáspio. O Wall Street Journal está informando que recentes ataques aéreos israelenses na costa iraniana tiveram como alvo uma rota marítima crucial usada pelo Irã e pela Rússia para exportação e importação de armas, incluindo aquelas usadas por Moscou em sua guerra contra a Ucrânia. Um dos principais objetivos dos ataques ao porto teria sido limitar a capacidade da Rússia de contrabandear armas, embora Israel não tenha reconhecido isso publicamente. A Força Aérea de Israel realizou, na última quarta-feira, uma série de ataques aéreos contra navios da Marinha iraniana na cidade portuária de Bandar Anzali, na costa do Mar Cáspio. As forças de defesa de Israel disseram que esses ataques destruíram uma corveta da Marinha iraniana, 4 barcos de mísseis e vários navios auxiliares e barcos de patrulha, além de um centro de comando e um estaleiro.
Então, para mais reações e análises, é um prazer receber John Hardy, diretor do programa Rússia na Fundação para a Defesa das Democracias, que está conosco de Atlanta. Muito obrigada pelo seu tempo. As forças de defesa de Israel afirmaram que no momento do ataque, o alvo eram lanchas lança-mísseis para atingir o exército iraniano. O Wall Street Journal está dizendo que esse impacto também foi sentido pela Rússia, que tem seu próprio porto no Mar Cáspio, a várias milhas do Irã. Qual sua opinião e avaliação sobre o que aconteceu? No passado, os iranianos usaram esse porto para enviar drones, alguns dos mesmos drones que o Irã agora está disparando contra bases dos Estados Unidos e seus aliados no Golfo, para a Rússia. Desde 2023, porém, os russos têm produzido versões modificadas desses drones por conta própria, e na verdade em números muito maiores. Se você ler nas entrelinhas da reportagem do Wall Street Journal, pode perceber preocupação israelense sobre armas indo da Rússia para o Irã. Sabemos que, segundo relatos, os russos têm fornecido inteligência e conselhos sobre o uso de drones aos iranianos. Talvez haja uma preocupação em Jerusalém de que os russos estejam fornecendo componentes de drones e outras armas aos iranianos. De fato, seria uma preocupação, como você mencionou, diante desses relatos de que a Rússia compartilha informações de inteligência com o Irã. Se a Rússia está observando essas operações conjuntas contra alvos do regime iraniano, os ataques dos Estados Unidos e de Israel agora já são 26 dias. Dada a atual incerteza em toda a região, a incerteza em torno do Estreito de Hormuz, como a Rússia se beneficia de todos esses acontecimentos que estão se desenrolando enquanto conversamos? Certo. Então, eu acho que, em geral, a Rússia está à margem desse conflito. Sim, ela forneceu algum apoio ao Irã, mas não é algo decisivo. Mesmo que a Rússia contrabandeasse armas para o Irã, isso ainda não seria decisivo. Dito isso, a Rússia se beneficia de várias formas com esse conflito. O aumento do preço do petróleo é uma benção para o orçamento russo, que estava em um déficit severo. Então, isso acaba reduzindo o déficit do orçamento em certo grau. A guerra também está desviando a pressão, a atenção e os recursos dos Estados Unidos do conflito na Ucrânia, que é, claro, a principal prioridade de Putin. As negociações de paz estão paradas desde que a guerra no Oriente Médio começou. E vamos ver se eles conseguem retomar isso em um futuro próximo. E John, nós temos falado durante toda a nossa transmissão sobre a grande questão em torno de um possível fim para essa guerra, possíveis conversas organizadas pelo Paquistão entre os Estados Unidos e possivelmente também uma equipe iraniana. Qual é a sua percepção sobre a probabilidade disso realmente chegar ao fim nos próximos dias? O que você acha? Bem, do meu ponto de vista, não parece que os iranianos estejam interessados em negociar. Eles parecem acreditar que podem aguentar até o fim do governo do presidente Trump. Então, para mim, o cenário mais provável é que essa guerra termine quando o presidente Trump decidir que é hora de acabar e declarar vitória. Quem sabe exatamente quando isso vai acontecer? Acredito que os conselheiros do Pentágono, se forem espertos, devem estar dizendo que precisam de mais algumas semanas para enfraquecer as capacidades militares do Irã. Se Trump quiser ir além disso para tentar alcançar outros objetivos, talvez forçar algum tipo de resolução nuclear, etc., isso pode ser um pouco mais difícil, já que Teherã parece achar que não vê motivo para fazer isso. Certamente, há muitos cenários diferentes que podem acontecer. Vamos esperar para ver como tudo se desenrola nos próximos dias. John Hardy, diretor do programa Rússia na Fundação para a Defesa das Democracias, ao vivo de Atlanta. Muito obrigada, como sempre. Agora, para outro desdobramento. 7 soldados iraquianos foram mortos e outros 13 ficaram feridos em um ataque aéreo a um local pertencente às Forças de Mobilização Popular Xiitas do Iraque, próximo a um centro médico do Exército no oeste de Anbar. O ministério disse que o ataque atingiu uma clínica militar e uma unidade de engenharia próxima. Autoridades condenaram o ataque como uma violação flagrante e grave das leis e normas internacionais
que proíbem ataques a instalações médicas. Descreveram como uma escalada perigosa, acrescentando que reservam o direito de responder de acordo com os marcos legais. O primeiro-ministro iraquiano, Mohammed Shia al-Sudani, instruiu o Ministério das Relações Exteriores a convocar o enviado dos Estados Unidos em Bagdá devido aos ataques que tiveram como alvo suas unidades militares. Então, para mais reações, é um prazer receber Hamid al-Sharifi, o ex-diplomata iraquiano que está connosco agora de Londres. Muito obrigada pelo seu tempo. Tantos acontecimentos no Oriente Médio e o Ministério iraquiano classificou esse ataque aéreo como uma escalada perigosa. Qual é a sua avaliação sobre o que aconteceu aqui? Suas impressões? Bem, obrigado por me receber. E, bem, o Iraque está ocupado há 23 anos pelo Irã. Temos milícias, temos grupos pró-Irã que atuam por procuração e controlam a situação no Iraque. Então, quem está atacando quem? Quem está matando quem? Quem está lutando contra quem? Ninguém pode realmente te dar uma resposta exata para isso. Bem, os Estados Unidos, claro, estão atingindo alguns alvos, mas também há assassinatos, bombardeios, carnificinas acontecendo no Iraque. Nós realmente não sabemos. Claro, no interesse do Irã, eles precisam criar o caos do Iraque, porque esse é outra frente para eles. Enquanto eles atacam a região do Golfo, enquanto atacam Israel, eles tentam internacionalizar, realmente ampliar essa guerra para torná-la não apenas regional, mas internacional. As autoridades de lá estão dizendo que reservam o direito de responder de acordo com os marcos legais. Como você imagina que seria esse tipo de resposta, realisticamente? Sim, isso é como um sinal verde para continuar. Apenas se defenda, porque não existe um governo de verdade no Iraque. O governo é o fantoche do Iraque. Então, tudo que eles mandarem o governo dizer, ele vai dizer. E agora, isso é como um sinal verde, como eu disse, para as milícias. Então, qualquer um tem sinal verde para se defender. Contra quem? Nós não sabemos. Então, nos próximos dias, vamos ver muitas dessas surpresas acontecendo no Iraque. Então, as milícias vão, elas têm muitos assuntos inacabados entre elas. Embora todas pertençam ao Irã, ainda assim elas têm algumas diferenças entre si. Então eles estão se matando, estão bombardeando uns aos outros, estão gritando uns com os outros. Então sim, estamos vendo muito disso. Mas em breve acho que vamos nos livrar disso e teremos um governo totalmente iraquiano no Iraque para fazer o país prosperar. Como você vê isso acontecendo de forma realista? O que precisa acontecer para que esse momento chegue ao Iraque após tanto tempo? Bem, são 23 anos de ocupação iraniana, então o povo do Iraque realmente espera ansiosamente por esse dia de libertação. Então, essa guerra é uma esperança para eles, embora não possam dizer isso, porque você sabe, eles estão sendo vigiados pela inteligência iraniana e pela guarda revolucionária iraniana no Iraque, mas eles entram em contato conosco. Muitos deles expressam sua felicidade em ver esse governo. Ou todo o regime do Iraque chegará ao fim, ou substituído por um novo governo iraquiano adequado, para governá-los rumo a um bom futuro. Há um sentimento de mudança no Oriente Médio. Vamos aguardar como tudo se desenrola. Hamid al-Sharifi, ex-diplomata iraquiano, falando ao vivo de Londres. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada. Obrigado. Voltamos ao estúdio com nossa correspondente sênior para o Oriente Médio, Ariel Ossaran. Então quero voltar, Ariel, ao início da nossa transmissão, quando estávamos discutindo esse plano de 15 pontos dos Estados Unidos. Donald Trump tem falado sobre isso. Os detalhes não estão totalmente claros ou confirmados e há conversas sobre uma possível reunião no Paquistão nos próximos dias,
com alguma liderança iraniana. No início do programa, ouvimos a ministra das Relações Exteriores do Irã afirmar que não há conversas ocorrendo. Como você acha que as coisas vão evoluir nos próximos dias? Bem, é muito possível que isso seja apenas o Irã fazendo pose para o público externo e que isso leve a algum tipo de conversa futuramente. Essas conversas não vão ser fáceis e, potencialmente, podem não ser breves. Mas, no fim das contas, este é um momento da verdade. Estamos a 48 horas. Restam de 48 horas a 3 dias até a extensão do ultimato do presidente Trump. Então, teremos que ver o que acontece nesses 3 dias. Isso não deixa muito tempo para ecresia avanços significativos, mas existe essa possibilidade. Agora, um desenvolvimento interessante relatado nas últimas horas é que o Irã disse aos mediadores que qualquer cessar-fogo com os Estados Unidos e Israel deve incluir também a suspensão dos ataques ao Hezbollah, uma tentativa iraniana de vincular o fim da guerra ao fim da ofensiva de Israel no Líbano. Agora, isso é uma reportagem da Reuters, citando várias fontes regionais. Isso é inaceitável para Israel. E é isso. Se tudo depender disso, então não haverá cessar-fogo no Irã. Acabamos de falar há poucos minutos sobre aprovar o recrutamento de 400 mil soldados das FDI para terminar o trabalho contra o Hezbollah. Israel identificou essa janela de oportunidade que o Hezbollah lhe proporcionou ao atacá-lo. E por isso Israel não quer permitir que o Hezbollah simplesmente se reagrupe e use esse tempo para reconstruir suas capacidades, em contraste com sua nova doutrina de defesa, que não permite mais que o inimigo se reconstrua e se reagrupe. Então esse é outro desafio para um possível avanço rumo à abertura de negociações entre Washington e Irã. E também os países do Golfo estão dizendo que não querem ver um cessar-fogo que não aborde toda a gama de ameaças iranianas. Então, estamos vendo muitas vozes de atores importantes nesse conflito dizendo que, se a guerra terminar agora, nessas condições atuais, isso não é bom para eles. Israel está dizendo isso. Os países do Golfo estão dizendo isso. E por isso será muito interessante ver se esses aliados dos Estados Unidos vão apresentar um argumento convincente, suficientemente forte. Para o presidente Trump, que no final das contas será quem tomará a decisão. E quem, no final das contas, foi quem disse que queria ser o presidente sem guerras, ele não quer que isso se arraste por muito mais tempo. Ele também tem as eleições de meio de mandato chegando, muita pressão interna para ele. Também politicamente, há pressão aqui em Israel para Benjamin Netanyahu. Eles têm muito em jogo. Bem resumidamente. Eles têm muito em jogo. E, novamente, não podemos encerrar essa transmissão sem lembrar mais uma vez que tudo isso começou com o sofrimento do povo iraniano. Ninguém está falando sobre eles. E quando essa guerra acabar, a luta deles pela liberdade contra o regime repressivo vai continuar. E a questão vai ser: as condições para o levante deles e para derrubar o regime foram criadas para eles, como apresentado pelo primeiro-ministro Netanyahu? Se a guerra acabar agora, isso não vai acontecer. É a luta contra o maior patrocinador do terrorismo no mundo. A pergunta que fica é: eles ainda conseguem espalhar terror em países ao redor do mundo? Agradeço a Ariel Ozaran, correspondente sênior no Oriente Médio, pelas atualizações e análises. Por enquanto é só. Confira nossos horários especiais de transmissão e acompanhe as últimas atualizações ao vivo na sua tela. Sou Venice Levine. Obrigada por assistir. Fique ligado.